Olá, bom dia a todos e a todos os polos que estão aí conectados com a professora Fábia, nossa disciplina de noções de direito público e privado. Hoje é o nosso terceiro encontro, é uma oportunidade que nós vamos ter de fazer uma bela revisão antes da tão famosa e maravilhosa prova que vocês vão fazer no segundo tempo da nossa aula. Eu queria no primeiro momento já acalmar vocês, tranquilizar vocês dessa etapa da nossa disciplina, que não é única. Vocês já vêm sendo avaliados desde o início da disciplina com as atividades, né, segmentadas em relação a cada uma das unidades. Vocês também já têm suas avaliações correspondentes aos fóruns, enfim, a participação de vocês contribui muito para esse processo avaliativo. Essa prova que vocês vão realizar, ela é, vamos dizer assim, o fechamento, a chave de ouro para se concluir se de fato vocês conseguiram alcançar o objetivo maior desses nossos encontros, que é a apreensão de conhecimento em relação à nossa disciplina, que é noções de direito público e privado. Queria pedir desculpas a vocês pela minha ausência no segundo tempo da nossa aula do sábado, mas eu tive alguns problemas de ordem pessoal que me impediram de retornar, mas a professora Clarissa fez um acompanhamento aqui com vocês, e eu agradeço de plano pela contribuição dela, né, com relação à aula que ela esboçou a vocês aqui. E agora a gente vai focar nos slides que a Nina está preparando aí para colocar para vocês. Hoje vocês vão ver bem pouco a professora, tela cheia para os slides, professora num cantinho, porque a ideia, turmas, é que vocês foquem nas informações que eu vou apresentar. Primeiro, porque elas são a base da avaliação de vocês de hoje. Segundo, porque se o objetivo é revisar, a gente vai tentar fazer isso de forma o mais tranquilo, mais pausadamente possível. E aqui também aproveitando a oportunidade para pedir mais uma vez desculpa para aqueles alunos que sentem que a professora é muito acelerada, e eu sou mesmo, viu, turma? Peço desculpas, estou tentando me coordenar e me organizar de forma que isso não traga prejuízo para vocês, nem para os alunos que, para mim, são a minha vida. Então, hoje eu vou tentar ser o mais tranquila possível, então a leitura vai ser segmentada. Eu peço a atenção de vocês a cada um dos slides. As informações, elas estão distribuídas aleatoriamente, da forma como serão na prova também. Eu pedir licença aqui para dar uma sentadinha, para a gente ficar mais confortável, para começar aqui a trabalhar esses slides. Sempre pensando no seguinte: se a nossa disciplina é de noções de direito público e privado, ela tem que abranger todo esse conteúdo que a gente trabalhou nos nossos encontros. Isso significa, turmas, que na avaliação de vocês vai ser cobrado desde os conceitos básicos sobre direito, as características, os princípios que norteiam o direito enquanto ciência, passando por aquela divisão que a gente fez sobre direito público e direito privado, tratando das questões relacionadas a direito internacional público, direito internacional privado. Então, é todo o conteúdo. Mas, de fato, o que eu vou apresentar hoje é a nata, o filé, a essência da nossa prova. Então, muita atenção, tá bom, pessoal? Olha só, o que é possível afirmar sobre o conceito de direito? Nós que já tivemos contato com esse assunto lá no nosso primeiro encontro. O direito é aquele que é íntegro e honrado. Claro, professora, eu não vou pensar que o direito vai nortear a minha vida enquanto membro de uma sociedade sem utilizar a integridade e a honradez. Isso é lógico, é próprio da concepção do que vem a ser direito. O direito é aquilo que é justo, reto e conforme a lei, perfeito. A gente está falando do senso de justiça, do senso de retidão e da observância à legalidade, que é a base, a fundamentação do direito enquanto ciência. Busca a realização da paz e da ordem social. Professor, eu lembro que no nosso primeiro encontro, você fez referência a essa questão da manutenção da paz e da ordem social, que é aquilo que eu, cidadão, sozinho, não consigo fazer, perfeito? Então, a ciência do direito, ela busca essa realização da paz e da ordem social.
não pode ser considerado um meio para realização ou obtenção da satisfação pessoal. Perfeito, professor. Isso aqui também eu aprendi aqui na sala. Eu jamais posso imaginar que o direito, ele vem para me satisfazer enquanto indivíduo. Ainda que existam direitos privados que são protegidos, por exemplo, pelo direito das obrigações, pelo direito contratual, a gente não pode, de forma alguma, pensar que esse direito ele vai ser utilizado na sua integralidade para manter ou para priorizar o meu direito individual. Por isso é que o direito não pode ser considerado um meio para a realização ou obtenção da satisfação pessoal, tá certo, turmas? O que poderíamos considerar como as dimensões do direito? Olha aquela história que a professora tratou no nosso primeiro encontro. Dimensões do direito são aquelas que envolvem a maneira de pensar, de entender, de compreender o direito enquanto ciência. Então, nesse sentido, eu estou partindo do pressuposto, eu estou tendo a perspectiva de um direito que leva em consideração fatos que ocorrem na sociedade. Claro, professora, de forma alguma eu vou pensar que o direito que regulamenta a minha vida em sociedade não leva em consideração os fatos que geram esse direito. Então, são as relações entre pessoas, entre indivíduos, que vão gerar, por consequência, a análise disso enquanto regulamentação social. Outra questão que pode ser considerada como dimensão do direito, a norma que pretende regular as condutas das pessoas de acordo com os fatos e os valores. Perfeito, professor. Eu lembro demais que a senhora mencionou a questão da norma enquanto elemento, enquanto dimensão do direito. Por quê? Porque se eu tenho um fato social que deve ser regulamentado, eu preciso da norma enquanto mecanismo de regulamentação desse fato social. E eu tenho a valoração que se dá a esses fatos. Deixa eu pensar um pouquinho aqui, professora. Fato, valor e norma. Perfeito. Só que se eu for imaginar que a construção teórica dessas dimensões, eu começo com o fato. Eu penso que esse fato, por ser muito relevante e repetitivo na sociedade, ele é valorizado, então ele tem um nível de valoração considerável ao ponto dele ser transformado em norma. Ah, professora, então foi pegadinha, não está na sequência, mas todos os três são considerados dimensões do direito. Perfeito, então é fato, valor e norma, tá certo, turma? Direito administrativo agora, gente. Hora de revisar um pouquinho o que a gente viu sobre a questão de direito administrativo. O que é possível afirmar sobre o direito administrativo? Nós temos que o direito administrativo é classificado como um ramo do direito público que regulamenta a atividade do Estado, tem um errozinho bem no slide, mas nada demais, classificada como um ramo do direito público que regulamenta a atividade do Estado ou a atividade estatal, independente de ser ela exercida pelo Poder Executivo ou não. Perfeito, professora. O direito administrativo eu já aprendi, é ramo do direito público. Por que é ramo do direito público, professora? Porque ele regulamenta as relações sociais em que a supremacia do interesse público se sobrepõe. Eu não estou aqui trabalhando com uma regulamentação de interesses entre particulares. O direito administrativo vai regulamentar a relação entre os particulares e o poder público. Daí essa ideia de que regulamenta a atividade do Estado, independente de ser ela exercida pelo Poder Executivo ou não, porque naquelas situações em que eu, Fábia, busco o Estado na visão da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança, no próprio Poder Legislativo, sou eu, Fábia, buscando os serviços que são fornecidos pelo Estado. E quem regulamenta isso? É o direito administrativo. Estuda as formas de serviços públicos dispostos
pressupostos para a sociedade e tem como princípio basilar, olha aí o que a professora já tinha dito, supremacia do interesse público sobre os interesses privados. Muito bem, turmas, é isso mesmo. Sempre quando vocês estiverem pensando, refletindo, querendo sedimentar o conhecimento em relação ao direito administrativo, lembrem sempre dessas duas características essenciais. É de direito público, porque regulamenta o interesse coletivo e a atuação do Estado em relação a esse interesse coletivo. E justamente por isso, a supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. O que é possível afirmar ainda sobre o direito administrativo? O seu objetivo está na prestação do serviço público, a forma como acontece essa prestação e os limites que regulam a atuação estatal, sempre em respeito aos princípios expressos em nossa Carta Constitucional. Olha, esse tópico, ele é perfeito para vocês guardarem com uma maior informação em relação ao que vem a ser o direito administrativo. Olha só, qual é o objeto do direito administrativo? A prestação do serviço público. Também a forma como acontece essa prestação e os limites que regulam a atuação estatal, ou seja, o Estado só vai poder atuar conforme o que a lei prevê como sendo sua responsabilidade, obrigação e poder-dever. O Estado não faz o que lhe vem à cabeça, o que ele acha que é o correto. Ele só pode agir mediante expressa previsão legal. Então, ele tem que agir respeitando os princípios expressos na nossa Carta Constitucional. Vocês lembram dos princípios, não lembram? Legalidade, impessoalidade, moralidade, que mais? Publicidade e eficiência. Olha só, quais seriam as funções estatais? Fácil demais, professora. É só eu lembrar, legislativo, executivo e judiciário. Não são os três poderes que regulamentam o meu Estado-nação brasileira? Então, eu tenho a função legislativa, que é aquela responsável pela elaboração das normas, pelo estudo, pela reflexão, pelo debate sobre aquilo que é mais importante. Lembra da história? Fato, valor e norma. Aquelas três dimensões do direito são essenciais para que a função legislativa seja executada. E por quê, professora? Porque o legislador, ele vai levar em consideração o que é valoroso para a sociedade, o que é fato corriqueiro, é aquilo que acontece corriqueiramente nas nossas relações sociais, entre indivíduos, entre pessoas e Estado, e aí ele transforma isso em lei, função legislativa. Função judiciária é super fácil, professora, é a aplicação do direito ao caso concreto, é o Estado dizendo, no caso concreto, quem de fato tem direito. E a função executiva é a atuação dos nossos representantes, governador, presidente, prefeitos, executando a lei que já está elaborada e que está promulgada pelo Poder Legislativo e que vai regulamentar a atuação administrativa do Estado, perfeito? Vamos lá, mais uma informação importantíssima para essa avaliação que vocês vão fazer daqui a pouquinho. Vamos relaxando aí o espírito, acalmando a mente, a alma. Professora, é informação demais. É muita coisa, professora, para a gente lembrar numa prova só. Mas o que é importante para vocês lembrarem nesse momento, turmas? É importante que vocês imaginem que a base de cada um desses direitos que nós trabalhamos aqui foca em princípios, foca em conceitos e elementos chaves, e são esses que a professora Fábia está trazendo aqui para vocês. Então, vocês estão tendo a oportunidade de trabalhar com eles antes de marcar o famoso xizinho na questão certa. Então, vamos lá. O que é possível afirmar acerca do conceito de direito tributário, turma? Direito tributário é ramo de direito público ou privado? Todo mundo está respondendo, ramo de direito
público, professor, o direito tributário, assim como o direito administrativo e o direito constitucional, objetivam regulamentar as ações do Estado para com a sociedade. E se é assim, direito tributário, é um ramo do direito público em que preponderam os princípios, olha, professora, de novo, da supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público. Não é disponibilidade, é indisponibilidade, ou seja, não é possível abrir mão do interesse público. Predomina o interesse público, é supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Também pode ser conhecido pela nomenclatura de direito fiscal. Por quê? O que é direito fiscal, gente? Fiscal vem de fiscalizador, vem de coercitivamente imposto, é aquilo que me cobram, é aquilo que me exigem de contrapartida para que esse Estado exerça a sua função administrativa. É necessário arrecadar, meu povo, para esse Estado conseguir, de fato, implementar as políticas públicas que a Constituição garante que são de direito da Fábia, do João, do Pedro, da Clarissa, da Cátia, enfim, de todas as pessoas que compõem a nossa sociedade. É uma disciplina que estuda o conjunto de leis que regulamentam o arrecadamento ou a arrecadação dos tributos, assim como a sua fiscalização dos tributos e não dos impostos. Por que a professora está falando assim, dos tributos e não dos impostos? Porque imposto é uma espécie de tributo. Então, em regra, toda vez que alguém fala que a sociedade brasileira paga muito imposto, ela paga muito tributo, minha gente. Imposto é uma das espécies mais cobradas da sociedade brasileira, mas não é a única. Vocês viram com a professora Fábia que existem 4 espécies de tributos. E entre essas 4 espécies de tributos, a gente tem o imposto, tá certo? Vamos para outra questão muito importante, mas que agora em outra esfera do direito, que não mais a do direito público, e sim do direito privado, que é o direito civil, que foi trabalhado na nossa última aula, que é o seguinte: sobre o conceito de personalidade, é possível afirmar, vamos lá, conjunto de características próprias da pessoa, reconhecida pela ordem jurídica como forma de garantir a aptidão para a aquisição de direitos e deveres. Eu, Fábia, tenho personalidade. A personalidade da professora Fábia, da professora Clarissa, da professora Kátia, do João, da Maria, do Pedro, é importante para o direito civil porque leva em consideração a nossa formação enquanto cidadão para termos direitos na vida privada. Na vida pública todos nós temos porque somos cidadãos. Na vida privada nós temos características próprias que são reconhecidas pela lei e que garantem uma série de direitos. Então eu nasci com vida. No momento em que eu nasço com vida e adquiro um nome, pessoa física Fábia, eu tenho direitos sucessórios. Então, os meus pais, ao falecerem, vão deixar uma herança para mim, para meu irmão, para os meus irmãos. Então, por que eu tenho direito à herança? Porque eu sou uma pessoa dotada de personalidade. E o direito me garante, através dessa personalidade, a aquisição de uma série de direitos sucessórios, obrigacionais, até de âmbito administrativo e constitucional, direito à liberdade. Quem é que tem direito à liberdade? A pessoa dotada de personalidade, nasceu com vida, regulamentadamente aqui na nossa sociedade brasileira, ela já vai ter uma série de direitos que nascem junto com ela e que são garantidos através do direito civil também. Então, quais são os direitos que são garantidos ao nascituro? O nascituro é titular de direitos personalíssimos, tais como vida, honra, imagem,
pode receber doação ou testamento e pode ser parte em um processo judicial, ativa ou passivamente. Por quê, professora? Porque o nosso ordenamento civil jurídico brasileiro garante um conjunto de direitos que são inerentes a este bendito nascituro. Nada demais. Tranquila essas informações, viu, gente? Sobre a doação, é possível afirmar. O que é a doação? O nome já ajuda. Eu sei que a maioria de vocês não tem dificuldade em entender o que vem a ser doação. Então, no mundo civil, doação nada mais é do que um negócio jurídico pelo qual uma pessoa, por liberalidade, ou seja, ela quer doar, então é liberalidade, transfere bens ou vantagens de seu patrimônio para outra, que os aceita. Simples e tranquilo, do jeitinho que a professora colocou aqui no slide. Por que é negócio jurídico, gente? Porque está previsto na lei como sendo um ato entre particulares, e se está previsto em lei como um ato entre particulares, pode e deve acontecer nesse mundo jurídico. De fato, é liberal, porque eu só vou doar um bem se eu quiser. A Fábia só vai realizar uma doação por livre e espontânea vontade. Por que, professora, que não há uma pressão ou uma coerção para que essa doação aconteça? Porque nós estamos trabalhando com direito civil, turmas. Direito civil regulamenta as ações entre particulares. E não como no direito administrativo, no direito constitucional e no direito tributário, em que a relação é de particulares para com o Estado. Então, é entre Estado e particulares, supremacia do interesse público sobre o particular. Quando eu falo de direito civil, eu estou falando de direito entre particulares, que é regulamentado conforme o patrimônio. Se eu tenho um patrimônio, eu posso realizar uma doação se eu quiser? Posso. Não há nenhum impedimento. Olha aqui outra informação interessante. Acerca do contrato de locação, é possível afirmar. O que a gente pode falar sobre o contrato de locação, que é um conteúdo inerente ao direito civil, que trata sobre a questão contratual. Então, a gente está falando sobre contratos, que são relações entre particulares. Eu só vou alugar um imóvel meu se eu quiser. Alguém pode me obrigar a alugar um imóvel para um A, um B, um C, um D? Não, professor. Porque eu já aprendi. Direito civil regulamenta ações e atividades entre particulares. Nesse sentido, eu só vou locar o meu imóvel se eu quiser. Olha aí a questão da liberalidade. É liberalidade. Eu posso, mas se eu não quero, então eu não faço. É um contrato pelo qual uma das partes, que no caso é o locador ou senhorio, se obriga a ceder a outra parte, que no caso é o locatário ou inquilino, por tempo determinado ou não. Isso é uma questão de liberalidade. Eu posso determinar um tempo ou posso não determinar esse tempo. E aí esse aluguel, esse contrato de locação, ele vai sendo renovado tacitamente. O uso e o gozo de coisa não fungível. O que é uma coisa não fungível, gente? Vamos pensar um pouquinho. O que é uma coisa não fungível? É aquilo que eu posso apalpar, pegar, é concreto, é físico, é visível. Então, é uma casa, é um apartamento, é um sítio, é um imóvel, é algo que está presente fisicamente na minha vida, mas também pode ser algo móvel. Eu posso alugar um carro, professora? Pode, tranquilamente. Posso alugar uma TV? Pode. Você pode alugar qualquer bem que tenha fungibilidade ou infungibilidade. Não fungível é igual a infungível. Não se confundam. Fungível é uma coisa, infungível é outra. Não fungível é a mesma coisa que infungível. É aquilo que é concreto, é aquilo que é visível, é aquilo que é palpável e que está dentro do meu conceito de propriedade que eu posso liberalmente contratar através de uma locação ou eu posso fazer uma doação, tá certo?
Agora a gente vai voltar para a Constituição e falar um pouco sobre a estrutura das constituições. Está lá na apostila de vocês. Quem teve o tempo e a oportunidade, o interesse e a curiosidade de ler as apostilas já deve ter percebido que tudo que a gente tratou até agora, seja em sala, seja no material, ipsiliteris pode ser encontrado. Então, quando a gente fala sobre a estrutura das constituições, pode-se afirmar que é composta pelas seguintes partes. Vamos lá. O preâmbulo é a parte que antecede o texto constitucional propriamente dito. Perfeito, professora. Lá na minha Constituição, porque depois que a gente teve aula aqui, eu tive a curiosidade de pegar uma Constituição, de acessar na internet o texto na integralidade da Constituição e tem lá um nome, preâmbulo. O que está escrito lá? O que é importante a gente saber sobre esse bendito preâmbulo? É justamente aquela parte que antecede, que vai dizer qual é o objetivo, qual é o fim dessa Constituição, por que é que ela foi criada, para que ela serve. A parte dogmática é a outra parte dessa estrutura da Constituição, é o texto constitucional propriamente dito, que prevê os direitos e os deveres criados pelo Poder Constituinte. Perfeito, professora, eu já vi. São todos os artigos da Constituição. Então, quando alguém me perguntar qual é a parte dogmática da Constituição, tudo aquilo que consta na Constituição que não seja preâmbulo e que não sejam disposições transitórias é considerada a parte dogmática. As disposições transitórias da Constituição visam integrar a ordem jurídica antiga à nova. Por quê? Porque sempre quando uma Constituição é promulgada, ela se origina ou ela nasce, mas antes dela já existiu outra. E pode ser que algumas informações contidas na Constituição anterior necessitem ser convalidadas ou respeitadas, ou no mínimo referenciadas. Então, onde é que a gente vai encontrar isso? Nas disposições transitórias da nova Constituição, tá bom, turma? Turmas, né? Porque são várias. Um abraço aí a todas as turmas do estado do Piauí que estão agora conectadas com a professora Fábia. Gente, é impressionante eu imaginar que eu estou aqui em Teresina e nesse momento tem pessoas lá no sul do estado, lá em Bom Jesus, com Corrente, Conceição do Canidé, entre tantas outras cidades aí, Bertolínia, Currais, Guaribas. Minha gente, são muitos os polos e muitos os alunos que a esse momento estão conectados com a gente e que me enobrece saber que num sábado pela manhã, que vocês podiam estar fazendo N coisas na vida de vocês, vocês estão aí sentadinhos assistindo a aula da professora Fábia, a revisão da professora Fábia com a assistência da professora Clarissa, tendo acesso a tantas informações interessantes e que daqui a poucos anos serão profissionais de nível superior, administradores de empresa. É um orgulho muito grande para o nosso estado poder contar com todos vocês, viu, pessoal? Muito orgulho mesmo, a professora Fábia está dando aula para vocês. Vamos lá, a descentralização da administração pública. Ei, peraí, neste instante eu estava falando de direito constitucional, isso aí deixa eu me situar. Descentralização da administração pública, a senhora está falando de direito administrativo, tá certo? Certíssimo, turmas. Quando a gente fala de descentralização da administração pública, eu estou pensando, visualizando, imaginando que isso se trata de um mecanismo de viabilização da gestão pública. Como é que eu, ente abstrato, Estado, uma figura criada para conseguir manter e realizar a paz social, uma figura criada que deve sempre fazer aquilo que está previsto em lei, uma figura abstrata que deve pôr em prática e executar as leis que são criadas em um dos seus poderes, que são 3, o executivo, o legislativo e o judiciário. Como é que essa administração vai conseguir fazer tudo isso? Um dos mecanismos é a descentralização. O que significa descentralização, gente? O Estado distribui algumas de suas atribuições para outras pessoas, físicas ou jurídicas, porque ele sozinho, o Estado, ente abstrato, ele não vai conseguir realizar todas essas atividades. Então, é como se eu imaginasse, numa perspectiva de construção mental, que o Estado está lá em Brasília. Vamos imaginar que o Estado fosse só na capital do Brasil, está lá em Brasília. E
o presidente do país sozinho tivesse que dar conta de todas as demandas deste país, que é continental, que é imenso, é um dos maiores do mundo em termos populacionais e territoriais, como é que ele ia conseguir fazer isso, gente? Se um prefeito de uma cidade, por ser territorialmente e populacionalmente imensa, tem suas dificuldades de conseguir fazer a gestão pública acontecer, vocês imaginem isso num plano muito maior, de Estado-nação. Então, essa descentralização, ela vem com o objetivo de fazer com que essa distribuição de atribuições permita a efetividade da gestão pública, tá certo? Pausa para tomar um gole de água, enquanto vocês percebem que a gente agora vai falar não mais de direito administrativo, mas de direito tributário. Pronto, já namoraram bastante com esse slide, já foi possível perceber que a gente está falando aí das espécies tributárias. Ótimo, professora, a senhora já disse que são 4. A gente tem imposto, taxa, contribuição de melhoria, está faltando um. Quem é que vai poder me dizer qual é? Clarissa, vê aí no chat quem é que vai responder quem é a 4ª. Qual é a 4ª espécie tributária que existe aí? Eu quero a participação nesse momento através do chat, dos tutores, de quem for. Coisa simples dessa, professora. Eu quero saber qual é a outra espécie tributária que está faltando aqui. São 3, mas eu lembro que a senhora disse que eram 4. São quantas no total? Quantas não? Qual é a que está faltando, minha gente? Vamos pensar. São 5, perdão. Olha a Clarissa aqui caçando conversa comigo. Professora botando vocês para errar. São 5. Aqui só tem 3. O que é que está faltando aqui, Clarissa? Bota aí no chat para a turma. Turma, respondam aí a professora. Vamos pensar um pouquinho. 1, 2, 3. Estou contando os segundos. Bora, Clarissa. Arrocha aí no chat. Vou dizer não. A professora está curtindo da turma, é? Já estão botando aqui. Francisco Macedo já falou de empréstimos compulsórios, muito bem. Contribuições especiais, muito bem. É isso aí. São 5 e dessas 5 a gente viu que tem 2 aí que são as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, que são bem específicos, né? Vocês se lembram que a gente falou na nossa última aula da importância desses 2 tipos de tributos que são extremamente vinculados a situações específicas que acontecem esporadicamente, que a gente não tem como prever? Não é isso que acontece? Contribuição de melhoria foi tranquilo, né? Não teve dúvida, taxa também não, imposto não, mas aí algumas dúvidas surgiram no dia da nossa explanação com relação à questão das emergências que não são previstas e que necessariamente precisam ser financiadas pela sociedade. No decorrer da nossa explanação, das outras, a gente vai ver mais questões relacionadas a essas espécies tributárias. Olha só, sobre pessoa jurídica é possível afirmar. Pessoa jurídica, professora, a gente já pulou de tributário, já está falando é de civil, não é, professora? É sim. Sobre pessoa jurídica é possível afirmar o quê, turma? Pode ser definida como união de pessoas naturais ou de patrimônios. Olha o detalhe legal aí dessa frase. Pessoas naturais ou patrimônios, com o objetivo de atingir determinadas finalidades, sendo reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações. Assim como a pessoa física, a pessoa jurídica ela também é dotada de características que são próprias, e são essas características regulamentadas por lei que fazem com que ela possa realizar uma série de negócios jurídicos, não necessariamente sendo uma pessoa, mas várias, como, por exemplo, uma sociedade de advogados, ou então uma empresa de contabilidade, uma sociedade de contadores, ou então uma empresa de prestação de serviços. Quando eu falo empresa, em regra, eu estou falando de uma pessoa jurídica. Se ela for legalmente constituída e estiver regulamentada, ou seja, ela observou o cumprimento das
dos critérios para a criação de uma empresa, ela é considerada uma pessoa jurídica e justamente por ser uma pessoa jurídica, ela atinge, né, por ter determinadas finalidades atingidas, ela é reconhecida como esse sujeito e como um sujeito de personalidade jurídica exerce funções que são inerentes a essa pessoa jurídica, tanto no sentido da composição do seu patrimônio, que é diferente da composição de um patrimônio de uma pessoa física, como também das obrigações pelas quais ela deve, às quais ela deve cumprir. Olha só, quais são os pressupostos de existência de uma pessoa jurídica? São considerados pressupostos de existência da pessoa jurídica. Esse exceto aí, ele não está bem colocado, não. Na verdade, seriam essas 3 situações que seriam considerados os pressupostos de existência de pessoa jurídica. Esqueçam, deletem essa palavra exceto aí do slide, tá bom, gente? Vontade humana criadora é considerado um pressuposto de existência? É. Licitude de sua finalidade é considerado um pressuposto de existência da pessoa jurídica? Sim, professora. Eu não posso criar uma pessoa jurídica com um objetivo ou uma finalidade considerada ilícita. Obediência aos requisitos impostos pela lei? Perfeito, turmas. A gente não pode pensar que uma personalidade jurídica ou um ente de personalidade jurídica vai poder realizar atividades que não estão previstas em lei ou simplesmente transgredir ou esquecer ou se recusar a cumprir o que é considerado requisito essencial para a sua existência e também para a sua manutenção. Enquanto pessoa jurídica, eu devo cumprir estritamente aquelas situações previstas em lei. Sobre o direito administrativo, o que é possível afirmar, meus amores? O direito administrativo é classificado como um ramo do direito público. De novo, professora, porque vocês não podem, de forma alguma, sair daqui sem ter essa informação cravada no peito, no coração e na alma de vocês. É um ramo do direito público que regulamenta a atividade estatal, independente de ser ela exercida pelo Poder Executivo ou não. Lembre-se que a gente já falou disso. A professora só está fixando porque isso aqui é importantíssimo. Estuda as formas de serviços públicos dispostos para a sociedade e tem como princípio basilar a supremacia do interesse público sobre os interesses privados, diferentemente de uma pessoa ou de uma empresa privada ou de uma personalidade jurídica de interesse privado, em que o objetivo dela é arrecadar, é lucrar, em que a finalidade dela e a regulamentação dela se dá sob o cunho do direito civil. Aqui, quando a gente fala do direito administrativo e dos órgãos e das entidades de direito público, a gente está sempre falando de situações em que o que vai prevalecer é a previsão estrita na lei do que pode ser feito, do respeito à ordem pública e à supremacia dos interesses públicos em detrimento dos interesses particulares, tá certo, turma? Seu objeto está na prestação de serviço público, a gente já falou disso, a forma como acontece esse serviço ou essa prestação e os limites que regulamentam a atuação estatal, sempre em respeito aos princípios expressos em nossa Carta Constitucional, sendo eles, olha só, quais são esses princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí fica o detalhe importante com relação a essa informação, gente. Não só são esses 5 princípios que regem a administração pública, eles são a base da gestão pública, a base da atuação do Estado em relação ao particular. Mas outros princípios também podem ser considerados essenciais, importantes, relevantes e são, sim, condutores dessa atuação administrativa. Mas, de regra, esses são os que mais se menciona porque eles estão previstos expressamente na Constituição, no artigo 37, como sendo aqueles que regulamentam obrigatoriamente a atividade pública.
Olha só uma informaçãozinha aí com relação ao direito internacional público. A gente viu que existe no estudo do direito positivo as ramificações ou subdivisões desse direito positivo. E aí a gente tem o direito internacional público como sendo aquele que regulamenta questões de ordem internacional e que também, por serem internacionais, têm o interesse público como sendo o norte, o direcionamento. Então, regulamenta questões internacionais de ordem pública que devem ser respeitadas em relação a cada país. Quando eu falo de direito internacional público, turmas, eu estou falando daquelas situações em que o Brasil, enquanto Estado-nação, se relaciona com outros estados-nação. Então, é quando o Brasil se relaciona com a Bolívia, com a Argentina, com a Espanha, com os Estados Unidos. São normas criadas com o fim maior de permitir essa relação entre estados-nações. E aí fica uma observação muito importante. Sempre quando a gente fala de direito internacional público, é necessário considerar sempre a soberania de cada Estado-nação. Então, é o Brasil defendendo os seus nacionais, os seus brasileiros, o interesse dessa sociedade brasileira, em detrimento dos Estados Unidos, que também vão fazer a mesma coisa, defendendo a sua soberania em relação a outros países, mas sempre buscando a cordialidade, a paz, a soberania enquanto respeito de Estados-nações que são distintos, mas que se relacionam, do ponto de vista financeiro, tratam-se como iguais na medida das suas igualdades, mas sem esquecer, em hipótese alguma, que o interesse que predomina em cada um deles é o interesse dos seus nacionais, tá certo, turmas? São elementos do direito. Eita, professora, agora a gente já voltou lá para o comecinho da nossa disciplina, quando a gente estava falando sobre o direito enquanto ciência, sobre a composição do direito, sobre os elementos do direito. É importantíssimo que se considere essas informações, porque sempre quando vocês forem fazer, obrigada aí, Nina, pela águazinha, sempre que vocês forem fazer uma conexão do curso de vocês, que é em administração, e lembrarem da professora Fábia, porque agora que vocês começaram o curso, mas vão caminhar muito, vão seguir por disciplinas que são extremamente específicas do curso de vocês, mas aqui e acolá vocês vão se deparar com situações que são extremamente apropriadas do direito, e é nesse momento que vocês vão se lembrar, não da professora, mas dessas informações que são essenciais, que dizem respeito ao porquê de se criar uma norma. Então, vocês não devem esquecer aquelas 3 lindas palavras, fato, valor e norma, porque são a base elementar da composição do direito enquanto ciência e da própria construção normativa que nós temos no nosso país e em todos os países do mundo. Quando você pensa no porquê, no sentido, na real noção de se criar uma norma, você sempre vai ter que levar em consideração o porquê. Por que que o Estado legislou sobre determinado assunto? Olha só, assunto. Assunto vai remeter vocês à questão dos fatos. Então, por exemplo, por que que se pensou, ou por que se legislou penalizando o adultério durante muito tempo no Brasil? Um exemplo aqui, um parêntese, só para tentar fixar mais essa informação. Durante muito tempo, o adultério feminino, não masculino, ele era criminalizado. Então, era possível que um homem, encontrando sua mulher, o traindo, pudesse, em legítima defesa da sua honra, assassinar essa mulher. Então, por que que isso foi considerado como valor e transformado em norma? Porque era um fato que na sociedade, no momento da construção e do pensamento da construção dessa legislação, culturalmente era previsível como sendo um ato danoso para a constituição e para a manutenção familiar. Então, era necessário que se permitisse
o cúmulo do absurdo, mas que se permitisse o assassinato de uma mulher por ter sido encontrada em adultério do seu esposo e ele, em legítima defesa da sua honra, da honra da sua família, poderia, não deveria, mas poderia, e se fizesse, estaria legitimado pela norma para fazê-lo. E tantas outras situações. O que de fato vocês devem perceber é que até a criação de um semáforo num determinado local da sua cidade tem a ver com fatos corriqueiramente ocorridos naquele espaço físico, como, por exemplo, um acúmulo de acidentes de trânsito, o desrespeito a uma faixa de pedestre. Então, em regra, a própria faixa de pedestre, já a criação da faixa já é uma valoração. Eu sei que naquele determinado lugar, pessoas necessitam estar ultrapassando ou atravessando de um lado da rua para o outro, e aí a norma vem dizendo que aquela faixa deve ser respeitada justamente para permitir que as pessoas ultrapassem com segurança. Se, mesmo havendo essa imposição, os carros não respeitam essa faixa de pedestre, existe ainda a possibilidade da colocação de um semáforo. E o desrespeito a esse semáforo vai implicar para você numa multa, ou até mesmo na suspensão da sua carteira. Então, percebam, tudo isso que eu estou contando foi originado de um fato social, que é a necessidade de um indivíduo atravessar a rua sem ser acidentado. Então, essas concepções e esses elementos que são a base da construção do direito enquanto ciência vão acompanhar toda a construção normativa que o nosso direito brasileiro e também o direito internacional e o direito de cada Estado-nação utiliza para a criação de suas normas. Então, são elementos do direito. As partes envolvidas no litígio necessitam fundamentar suas alegações no direito material brasileiro. Então, o direito material brasileiro, o que ele é, minha gente? Ele é a normatização de fatos sociais que foram valorados pela sociedade. Olha só, eu consegui num conjunto, nessa informação que eu dei para vocês, inserir o fato, o valor e a norma. Então, toda vez que eu me envolvo no litígio com outra pessoa, em que é que eu vou basear o meu argumento? Por exemplo, eu alugo um imóvel para Maria. E nessa relação contratual de locação, eu digo a Maria que ela tem que me pagar no 5º dia útil de cada mês R$ 1.500, porque o meu imóvel é valorizado numa área nobre da cidade e esse valor de R$ 1.500 deve ser depositado na minha conta a cada quinto dia útil de cada mês, que é diferente de a cada dia 5 do mês. Isso é uma relação obrigacional regulamentada por um contrato de locação. A Maria aceitou, assinou esse contrato, começou a depositar os valores mensalmente para que ela pudesse utilizar esse meu imóvel. Então, é uma relação em que eu ofereço o meu bem e ela retribui com pagamento. Só que depois de uns 5 meses, ela deixa de depositar os valores contratados obrigacionalmente por esse contrato de locação. Quando ela faz isso, ela está resistindo a um direito que eu tenho de receber o valor. Se eu ofereci o imóvel mediante uma contraprestação e essa contraprestação não vem, eu preciso cobrar essa contraprestação. E ao invés de eu fazer essa cobrança diretamente para Maria, e eu até posso, inicialmente, no primeiro momento, cobrar da Maria, mencionando a ela que se ela não faz o pagamento, ela vai ter que responder legalmente por isso, ela, mediante a minha cobrança, diz, olha, eu não tenho condição de pagar agora, não vou pagar. O que eu, Fábia, vou poder fazer para poder ter o meu direito respeitado, que é de receber essa contraprestação? Eu vou buscar do Estado uma prestação jurisdicional. Então, o Estado vai entrar em ação através do Poder Judiciário. Ele vai dizer o direito ao caso concreto. Perfeito, professora, até aí está tudo bem, entendi tudo. Então, eu vou
entrar com ação buscando do Estado uma prestação jurisdicional em que ele, Estado, vai, no caso concreto que é o meu, dizer se de fato eu tenho direito a receber esses aluguéis atrasados. Então, eu vou me basear em que para cobrar do Estado essa prestação jurisdicional? Eu vou me basear no direito material brasileiro. Que direito material brasileiro é esse, turma? O Código Civil, a relação contratual disposta em lei, que diz lá na lei de locação que no momento em que eu ofereço um bem para ser locado num contrato e eu estipulo o valor a ser recebido, esse valor deve ser pago conforme as cláusulas contratuais aceitas pela parte que se relaciona obrigacionalmente comigo. Então, tudo isso está regulamentado no direito. Esse direito ele não foi criado só para o caso da Fábia e da Maria. Esse direito foi criado para todas as situações que possivelmente venham a acontecer e que são originárias dessas relações obrigacionais do direito, por exemplo, de dar, de fazer, de não fazer, de pagar quantia certa. Essas relações obrigacionais, elas estão regulamentadas no Código Civil e no direito civil porque são relações de âmbito privado. O que isso significa, turmas? Eu não estou me relacionando com o Estado, eu estou me relacionando com outra pessoa que é considerada particular. Fábia, pessoa física, Maria, pessoa física. Mas eu também poderia me relacionar, Fábia, pessoa física, com a Rocha e Rocha, pessoa jurídica. Eu disponibilizo o meu imóvel para que a Rocha e Rocha, mediante a sua empresa de locação, alugue este imóvel para um terceiro. A minha relação contratual se dá com a Rocha e Rocha e não com o terceiro. A Rocha e Rocha se responsabiliza mensalmente depositar na minha conta um valor X que foi contratado entre Fábia e Rocha. Obviamente que o terceiro dessa relação implica diretamente nela, porque se o terceiro não emite ou não cumpre com a sua obrigação, isso afeta a minha relação, só que indiretamente, porque diretamente a Rocha Rocha continua tendo a obrigação de depositar o valor na minha conta, independentemente deste terceiro estar honrando com a sua relação obrigacional. Vejam como existem várias possibilidades de relações entre particulares e todas essas relações, em regra, estão previstas pelo nosso ordenamento jurídico pátrio. O que significa? O Brasil, enquanto Estado, se preocupou em ter nos seus códigos e na sua legislação dispositivos normativos que regulamentem essas atribuições, as competências e as relações de um modo geral que estão diretamente, que implicam diretamente no bom convívio. Vocês já imaginaram se o Estado não tivesse se preocupado em regulamentar essas relações de ordem privada, o caos que não se instalaria na nossa sociedade? A tentativa de se resolver essas questões individualmente, sem a utilização do direito, geraria, por consequência, o caos, a anarquia total. Porque eu, Fábia, não estaria abrindo mão de parte da minha liberdade em prol de uma manutenção do que vem a ser a paz coletiva, a paz social, essa estabilidade que é tão necessária para a nossa realidade atual. Vamos seguir aqui. Sobre a administração direta, podemos afirmar o que, turmas? Administração direta. O que é a administração direta? Tá aí, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são um conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado. E essas pessoas políticas do Estado-nação, no caso do Brasil, que seriam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, necessitam desses órgãos para
mediante a sua integração, cumprir com as atribuições que lhes são inerentes, para que essas atividades, para que o exercício dessas atividades administrativas, elas aconteçam, elas se efetivem. Mas aí fica a dica. Nesse ponto de administração direta, de entendimento do que vem a ser administração direta, é essencial que vocês percebam que isso acontece de forma centralizada. O que é centralizado, turma? É mais próximo, é junto, está ali sequenciadamente envolvendo o Estado, a União, o Distrito Federal e os municípios. São os órgãos mais próximos desses entes, né, dessas pessoas políticas que compõem o Estado e que vão exercer a sua gestão de forma mais direta. Ou seja, são aqueles atos, decretos, são aquelas políticas e iniciativas e ações que estão diretamente ligadas a uma estratégia de governo, a uma política gestacional ou gerencial de governo, e não necessariamente apenas com uma política pública específica, né? Que envolveria, por exemplo, apenas uma secretaria ou apenas uma pasta de interesse público, como a segurança pública, a saúde, a educação. Outra coisa que a gente pode afirmar sobre a administração direta é... Não, perdão, é só isso que a gente nesse momento vai afirmar sobre a administração direta. Agora a gente vai falar sobre o poder de polícia. Poder de polícia, vocês têm que lembrar sempre desse termo, poder de polícia, considerando a atuação do Estado, tá bom, gente? Não é a polícia prendendo pessoas, indo para a rua e agindo preventivamente, ou então, como é que se diz? Punitivamente, não. A gente está falando aqui no sentido de que a administração pública, ela dispõe desse poder de polícia para restringir alguns direitos individuais de cada particular, tendo em vista o interesse coletivo ou os interesses coletivos. É como se fosse assim uma força a mais que o Estado tem, garantido pela norma, de poder exercer a sua força, coagindo ou tentando impor à sociedade o respeito a determinada norma, como, por exemplo, a questão do silêncio, imperando de determinado horário a determinado horário, o cumprimento de determinado ato administrativo ou decreto que diz que existem limitações que devem ser respeitadas pela sociedade. Então, é nesse sentido que o poder de polícia ele vai acontecer. Deixa eu tomar aqui um golinho d'água, enquanto vocês olham esse slide sobre obrigação. Sobre obrigação, é possível afirmar. Vamos lá, gente. A obrigação, a gente está falando de direito civil, né? Vocês estão acompanhando a professora, então dá para perceber que aqui a gente está falando sobre direito civil. Obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor, sujeito ativo, o direito de exigir do devedor, sujeito passivo, um cumprimento de determinada prestação. Minha gente, a obrigação hoje, na nossa atualidade, na sociedade em que a gente vive, é a base das relações jurídicas e privadas. Então, quando, por exemplo, eu contrato alguém para prestar um serviço para mim, pode ser um contador, um arquiteto, um engenheiro, um cozinheiro, um serviço de buffet, um serviço de festa. Todos esses exemplos que eu estou dando para vocês são situações que geram obrigações mútuas. Por que eu estou falando de obrigações mútuas? Porque enquanto que no caso é o credor, ele exige a contraprestação numa situação em que, por exemplo, eu vendo um carro para alguém. Qual seria a minha obrigação? No momento em que eu recebo o valor do bem que eu vendi, eu entrego o bem a quem comprou. Então, há relação obrigacional. Obviamente que essa relação obrigacional, ela é um vínculo jurídico porque ela é pautada em norma. Eu existo no mundo jurídico porque eu tenho normas que regulamentam
quase todas as situações desse mundo jurídico. Por que eu estou falando quase todas as situações? Porque eu não tenho como garantir todas as situações. Mas aquilo que não está no mundo jurídico, não está no mundo jurídico. Então, se eu preciso... e se eu necessito que o Estado me garanta o respeito aos meus direitos, eu devo pautar as minhas obrigações e as minhas atividades nesse mundo jurídico. Então, para onde é que eu vou correr? Onde é que eu devo buscar as informações que vão nortear a minha atuação? É no Código Civil. Quando eu estiver falando de uma locação, eu não devo fazer isso de boca, eu devo buscar quais são os artigos que regulamentam essa situação. Mas ainda que eu faça isso de boca, que eu não tenha um contrato de locação, o direito material existente no meu país vai me garantir que eu possa buscar, através do Poder Judiciário, o respeito a essa situação fática. Por quê, professora? Porque ela está no mundo jurídico. Mesmo que eu não tenha um contrato de locação que comprove como essa locação aconteceu, eu posso prová-la através de questões testemunhais, eu posso prová-la através de um recibo, de um simples papel assinado pela pessoa que se relacionou nesse vínculo obrigacional comigo. Então, N situações vão ser contra-argumentadas para comprovar a existência dessa relação obrigacional. Então, eu posso sim afirmar que a obrigação é o vínculo jurídico que confere ao sujeito ativo, no caso credor, o direito de exigir do devedor, sujeito passivo, o cumprimento de determinada prestação. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da legalidade? Princípio da legalidade, professor, eu estou lembrando, isso aqui tem a ver com direito administrativo. É um daqueles 5 princípios que estão previstos na Constituição Federal, lá no artigo 37, e que regulamentam a atuação do Estado enquanto gestor, Estado enquanto ente abstrato, que trata de todas as situações em que a sociedade precisa ser regulamentada, e principalmente, lembrando sempre da supremacia, do respeito à supremacia do interesse público sobre o interesse do particular, ou o interesse particular. Então, sobre esse princípio, ele não estando previsto na Constituição, ele é considerado um superprincípio. Agora, tomem cuidado, o fato de dizer que ele não está previsto na Constituição, ele sozinho, mas o artigo 37, quando ele menciona legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, ele está previsto na Constituição. Então, eu preciso afirmar que é um princípio que está previsto na Constituição como um superprincípio, tá certo? Acerca da desconcentração é possível afirmar. A gente falou no direito administrativo sobre a concentração e sobre a desconcentração. Concentração está perto do Estado, da União, do Distrito Federal e dos municípios, está mais próximo dos entes que gerem, de fato, a coisa pública, a administração pública. A desconcentração, enrolei aqui, equivale-se à descentralização, uma vez que as atividades são transferidas para outras pessoas jurídicas. É aquela famosa situação. O Estado, na versão União, Estados, Distrito Federal e município, não dá conta sozinho do serviço. Então, para que essa gestão se torne eficiente, para que, de fato, ela consiga o seu objetivo maior, que é garantir e manter a sociedade unida, coesa, com tranquilidade, com paz social e com segurança, é necessário descentralizar e desconcentrar essas atividades. A gestão descentralizada, ela permite que os entes administrativos e os órgãos administrativos estejam mais próximos das pessoas aqui embaixo. Então, a Fábia, que mora aqui em Teresina, através dessa desconcentração ou descentralização, tem contato físico com a administração, com as secretarias de Estado, com as secretarias de município e com as autarquias e fundações que vão permitir que eu tenha acesso aos serviços públicos, não necessariamente morando na capital, tá certo?
O que vem a ser direito subjetivo, gente? Para eu pensar em direito subjetivo, eu tenho que pensar em direito objetivo, correto? Na perspectiva de se diferenciar o direito subjetivo do objetivo, eu sempre tenho que lembrar que no caso do direito subjetivo, seria a faculdade de a pessoa postular seu direito visando a realização de seus interesses. Então, é sempre quando eu, Fábia, busco, né, tenho a intenção de litigar ou de pleitear em juízo o meu interesse. Então, sempre quando eu estiver falando de direito subjetivo, turma, eu estou falando de um direito que é meu, é próprio da Fábia, da Maria, do Pedro, da Clara, do João. Então, é um direito subjetivo, diferente do direito objetivo, que é um direito de âmbito material, que é da Fábia, do João, do Pedro. Igualmente, no subjetivo, é o meu direito, a minha faculdade de postular, de buscar o respeito a ele. Se eu não quiser, eu não vou buscar. Ainda que ele exista no plano objetivo, ele pode não estar na sua completude, já que eu não estou postulando subjetivamente a realização dele. Meus amores, eu vou dar uma pausazinha de 2 minutinhos para a gente retornar, dar uma respirada, beber uma águazinha e a gente retoma de bem daqui onde a professora parou, tá bom?